Sejam bem-vindos ao canal Hora de Despertar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Solange por estar aqui, contando a sua história com a EQM. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Aqui no canal vai ter uma playlist que se chama EQM, para que você possa acompanhar todos os episódios. Então, Solange, no primeiro episódio você encerrou com a seguinte frase: que Deus coloca pessoas certas na hora certa. Mas o que você quis dizer com isso? Ok. Oi para todo mundo, para quem estiver assistindo, de onde estiver assistindo. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro de que esta minha história, que é uma verdade, que é uma experiência da minha vida. Mas eu quero deixar bem claro, antes de mais nada, que eu não quero ferir as crenças de ninguém. Que só tome o que faz sentido para você. O que não faz sentido, deixa ir. Deixa fluir, entrega para o universo. Porque nosso intuito é levar conhecimento através da ordem que eu tiro. Não gosto de falar a ordem, né? Não sei como dizer, o pedido que me fizeram após eu ter recebido, ter recuperado a memória, foi de fazê-lo público, e eu estou fazendo, mas do meu jeito. Então eu peço que não levem nada ao pessoal, porque se trata nada mais que de uma experiência, e o que eu mais quero através desta experiência mesmo é tirar o medo que todos temos da morte. É o único que eu quero, porque eu vou deixar bem claro para vocês que, se me perguntarem qual é o melhor momento desta experiência, desta vida, eu vou dizer que foi o dia que eu morri. Então, e eu estou de volta porque me obrigaram, vamos dizer assim, mas o que mais eu quero através deste relato é tirar o medo da morte, que todos, em algum momento temos. Eu, por sorte, não tenho. Isso fez de mim um ser muito esquisito. Mas tudo bem, a gente vai chegar aí a essa parte. Então, voltando à tua pergunta, a gente realmente ficou nessas pessoas que Deus vai colocando na nossa vida como guias, tanto pessoas físicas quanto espirituais. Podem chamar de anjos guardiões, de mentores, guias, enfim. E eu já, a partir de algum tempo, eu chamo de consciências. Então, quando eu cheguei em 1986, casei e vim morar no Brasil, Curitiba, e eu já tinha 2 filhas, e eu vim com estudo de enfermagem. Trabalhei em clínica infantil do Portão, bairro Portão, por algum tempo. Depois me transferiram para um laboratório de análises clínicas, e aí fiquei até a gravidez da minha 3ª filha. Foi quando eu pedi a conta, porque eu fazia testes na época de AIDS, de hepatite, e uma colega tinha se infectado com a hepatite, e eu fiquei com medo, porque se acontecesse alguma coisa comigo, não era só eu estava grávida da minha filha. Então pedi a conta, saí, e nesse meio passou minha gravidez, ganhei minha filha,
tudo normal. Quando ela tinha aproximadamente uns 3, 4 anos, eu fui convidada a conhecer um centro espírita. E nesse centro espírita, na minha primeira visita, já me convidaram para fazer parte dos estudos espíritas. Mas eu, como vinha de uma família católica, praticamente nunca tinha ouvido falar, é muito raro no Uruguai. Quem não é católico é ateu. Eu venho de uma família, por parte do meu pai, onde tem padres, tem freiras dentro da família. Então, para mim era muito estranho. Mas me fizeram convite, eu aceitei para conhecer a casa. E dentro desse trabalho me fizeram convite para fazer parte dos estudos, porque uma das médiums daquele trabalho, daquele dia, enxergou em mim alguma coisa diferente. Uma boa médium, né? Porque realmente eu sou esquisita e diferente, sempre fui. E dentro desses quase 28 anos que eu fiquei, não, quase 20 anos fiquei nessa casa espírita. Eu saí em 2018, porque eu senti literalmente que tinha encerrado tudo que tinha para eu aprender. E quando eu senti que eu, em lugar de estar ajudando, estava atrapalhando, eu fui induzida. Eu fui, através das consciências que fazem parte de todo o meu trabalho espiritual, terapêutico, me foi indicado de que era hora de encerrar. E em 2018 eu deixei a casa. Mas nesses quase 20 anos, eu recebi ajuda, eu diria, a maior da minha vida, porque eu passei a me entender, porque eu tinha passado uma adolescência muito revoltada, eu sentia que não era meu lugar, que eu não queria estar aqui, sei lá, crises de existência, que hoje tem muito mais do que antigamente. E então, durante todo esse período que eu fiquei na casa espírita, eu aprendi muito, principalmente a transcender meu ego, porque em nenhum momento me senti super poderosa, apesar de dons e talentos que são muito especiais e raros, mas nunca me senti. Quem me conhece dentro de todo esse período sabe que em nenhum momento meu ego quis ficar por cima. Foi uma das coisas que essas consciências me ensinaram, a transcender o ego. O ego é importante, mas no seu lugar, não na frente da gente. Então, eu adquiri muito amadurecimento espiritual. Hoje se fala muito sobre amadurecimento emocional, o que é muito difícil e não se alcança porque somos corpos emocionais, somos muito mais corpos emocionais do que corpo físico, porque somos 75% água. Então, quando eu recebi essa informação de que a gente tem que adquirir inteligência espiritual e não emocional, porque uma já vai equilibrar a outra, as outras, né, mental, emocional, físico, através da inteligência espiritual. E durante esse período eu sou muito grata, muito mesmo, a todas as pessoas que passaram na minha vida nesses
porque eu ia uma vez por semana, e era nesse dia que eu me sentia que podia ser eu. Sim. Que não precisava me esconder, que eu podia expor o que estava sentindo, falando de dons e talentos, sem ser julgada, sem ser criticada, e era aceita. E eu conseguia me aceitar. Então, durante todo esse período entraram pessoas que me ajudaram muito a entender, a reconhecer, a me reconhecer a mim mesma, de aceitar meus dons e talentos, de que não era loucura. E durante esse período, eu recebi uma entidade que sempre me parece, desde que apareceu, que se manifestou nos trabalhos, traz conhecimento muito de medicina. Então, me parecia ser a consciência de um médico desencarnado. E depois de um tempo, um mês ou dois depois, na minha casa, eu estava arrumando, lavando louça, sei lá, varrendo. E algo me chamou a eu sentar, pegar um caderno e comecei a escrever. Eu apaguei, não me sai a palavra, como que... Foi inconsciente? Não, como se fosse um sonho consciente. Ah, sim. Acho que ele se conhece como sonho consciente. Você está, mas não está. Quem tem esses sonhos conscientes sabe do que estou falando. Não é como se a gente estivesse na técnica Theta Healing, que a gente está acordada, mas está meio dormindo. Sim, como se fosse um transe, como se fosse um estado meditativo muito profundo, também é chamado de quase uma hipnose. Então, eu comecei a escrever e, de repente, se manifestou, assim, se materializou uma mulher muito linda, ruiva, de cabelos compridos e lisos, levava uma túnica celeste, um azul bem clarinho, e uma corrente, com um triângulo e uma cruz dentro. Perdão. E ela se apresentou com o nome de Ramachá, como depois, dentro do que eu tinha escrito, estava explicando a história dela, onde ela dizia que é um ser que teve duas encarnações aqui na Terra, uma como discípula de Ramachis, na época de Ramachis, como Ramachá, e outra, não sei, não lembro agora o ano, mas ela teve a experiência como freira na congregação das Clarissas e carregava o nome de Clara Luz, como psicóloga da época. E então, nesses trabalhos mediúnicos, que era uma vez por semana, em uma semana se apresentava a consciência de medicina, como médico, e na semana seguinte se apresentava Ramachá como psicóloga. Até que um dia chegou para todos os centros espíritas kardecistas de que tinham que se tirar das bibliotecas dos centros espíritas kardecistas toda a literatura relacionada a Ramachis. Me lembro que também de Silvia Gasparetto tinha que tudo ser retirado, e por se considerar que não fazia parte do kardecismo. E aí um dia, em um trabalho,
durante uma meditação dentro do trabalho, ela chegou e acho que foi por ela que nós ficamos sabendo de que tinha acontecido esse não sei como chamar, de ter que se retirar das bibliotecas. E ela falou, por isso eu como Ramachá, podem começar a me chamar de Clara Luz. Porque, e aí voltou a explicar de que ela tinha tido uma outra vida com esse nome, uma mesma consciência com duas passagens, e foram as únicas, tanto esse médico, mas ela principalmente é um ser muito adiantado. Exatamente. E eu recebi muita ajuda, muito conhecimento, incrível, e eu sempre muita vontade de que eu já sabia, e eles me explicavam de que esse não era para mim, eu tinha que passá-lo, e nunca escrevi nada, né, assim, um livro, mas passava toda a informação que chegava, todo colega que me conhecia dentro do centro espírita, eu não negava nada. Tudo que era conhecimento, eu passava. E o Dr. Luiz Carlos, que é o nome com o qual ele se apresentou, a consciência, é um mentor que é médico, que cuidava da parte, vamos dizer, física e mental, e Clara Luz dos atendimentos mais fraternos. E assim se passaram todos os anos, mas fora eles, teve os coordenadores do grupo, as pessoas que durante esses 20 anos eu não faltei um dia. Mas então, Solange, foi a partir daquele momento que ela apareceu para você, a Ramajá, que ela apareceu todos os dias? Não, eu fiz um trato com eles, vamos dizer assim, porque eu tinha uma vida. Eu era mãe de 3 filhas, marido, uma casa, um trabalho, e então o trato que eu fiz com eles é de eu me comprometer a, uma vez por semana, dedicar o dia inteiro para eles. E assim foi feito, tanto é que eu não faltei um dia durante todo esse tempo. Que não fosse por minha vontade, né? Porque, de repente, viajei para Estados Unidos para o parto da minha filha e eu fiquei 3 meses lá, cuidando, né, da minha filha. Então, mas fora isso, toda semana era sagrado, era um compromisso que estava aquele dia no topo da minha lista, da minha agenda. E nesse mesmo período que eu entrei na casa espírita, logo em seguida também comecei a ficar sabendo de terapias alternativas. Logo em seguida fiz o primeiro curso de Reiki, segundo, terceiro, até me tornar mestre de Reiki. Daí, em seguida, foi entrando a massagem terapêutica, a massagem do som, enfim, todas foram, durante todo esse tempo, eu fui adquirindo também conhecimento da prática, da teoria, de muitas técnicas terapêuticas, holísticas, né? E então foi junto, e eu passei a trabalhar como terapeuta, né? Então, mas às sextas-feiras era sagrado, minha agenda estava fechada para eu poder me dedicar à minha mediunidade, a adquirir o conhecimento, essa inteligência espiritual que hoje em dia é primordial. E então foram se passando os anos e essa mediunidade muito rara,
esse dom que eu tenho sobre psicometria, de entrar na energia das coisas, do átomo, né? Na memória de tudo e de todos. Durante todos os trabalhos psicométricos, eu pedia, por favor, para a espiritualidade, a egrégora que cuidava nesse momento desses trabalhos psicométricos, porque a gente via como se fosse leitura de registros akáshicos, é mais ou menos a mesma coisa. Uma é chamada de mediunidade, psicometria, e outra uma técnica que você adquire através de um curso que se chama leitura de registros akáshicos, mas o método é o mesmo. É a leitura daquela situação, daquele objeto, enfim, tudo tem, e tudo está plasmado no universo. Mas quando aconteceu o episódio em que houve o acidente e tudo mais, você era uma criança, você já sabia que tinha esse dom da psicometria? Mas não, você só desenvolveu mesmo no centro espírita? Não, você nasce com 12 talentos, e em algum momento da tua vida, se você se abrir para e se reconhecer que você tem dons e talentos, porque todos temos, o que também são mediunidade, ferramentas com as quais você já nasce, mas situações que eu vivia na minha infância, na minha adolescência, não tinha um nome. Eu fui descobrir que era um dom de psicometria quando entrei no centro espírita. Entendi. Então, nesses trabalhos psicométricos, se trabalhava com pessoas, em particular, com trabalhos fechados, só a pessoa e a corrente mediúnica, para curar traumas de vidas passadas, as quais atrapalham os dias de hoje. Então, era trabalhado assim. E eu entrava tão fácil, né? Na memória de tudo e de todos, e eu não conseguia entrar na minha. Então, eu pedia para esses meus mentores que, por favor, me mostrassem, porque aquilo, eu só queria saber como eu tinha saído da casa da minha amiga até minha cama. Era só isso que eu queria saber. Se fui no colo, se fui de carro, se fui de minha bicicleta. E eu continuava recebendo a mesma resposta, que tinha que esperar o ano de 2024. Tanto é que eu achava que em 2024 eu ia morrer e aí eu iria saber. Não, entendi. E assim foi passando, e enfim, acho que por hoje. Então, tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu fiquei curiosa, Sim, muito na mensagem que a Ramajati passou naquele dia. Sim. Eu fiquei curiosa, ela só explicava a vida dela. Ah, entendi. O nome dela, sobre a experiência da encarnação aqui, como Ramachá, no grupo Ramachis, porque hoje tem muitos grupos Ramachis, né? Mas no encarnado, no grupo Ramachis, com Ramachis encarnado, ela fez parte. Então ela foi só me dando alguns tópicos dessa vida dela e da vida que teve também, foram só duas. Uma como Ramachá e outra como Clara Luz. Assim como o Dr. Luiz Carlos teve uma vida, como o Dr. Luiz Carlos de Albuquerque, ele nasceu em Portugal, nasceu na França, de uma mãe portuguesa,
Hum. É filho de mãe solteira e estudou medicina. Uhum. E na mesma época de Leocádio, que é aqui em Paranaguá, muito conhecido, tem até centro espírita chamado Dr. Leocádio. E foi discípulo de Leocádio. Ele, em nas palestras, em algum curso que o Dr. Leocádio foi na França dar o curso, conheceu o Dr. Luiz Carlos, se encantou com ele e convidou para fazer estágio de medicina com o Dr. Leocádio. Então, o Dr. Luiz Carlos nasceu na França, de uma mãe portuguesa, lavadeira e cozinheira, e ela trabalhou para formar esse filho em medicina, e até ele vir para o Brasil. Entendi. E assim como entraram esses seres desencarnados, que também tem eu estou explicando e todo este relato que antecede a memória que eu recuperei em janeiro de 2024. Sim. Antecede porque tanto Clara Luz quanto o Dr. Luiz Carlos tiveram participação na minha EQM. Nossa, sim. Por isso que eu quero que vocês entendam de que tudo faz parte e que antecede para eu entender e para vocês entenderem que o sentido, porque é o que vai dar o sentido ao que eu vou explicar na memória que eu recuperei. Sim, e vai também explicar toda a experiência que foi naquele momento da EQM que você perdeu a memória, né? Exato, tudo que aconteceu nesses 40 minutos em que eu apaguei e eu acordei na minha cama. Se passaram 40 minutos. Sim, então como é uma história muito interessante que deve ser contada em partes, para que todo mundo possa entender como que foi para você chegar até esse momento, quem está assistindo, não perca o próximo episódio, em que a Solange vai dar continuação nessa história interessantíssima e sobrenatural. Então, obrigada. Então, siga o canal, clica no sininho, que dá like, ajuda o canal a crescer, que toda quarta-feira vai ter um vídeo novo sobre essa história. E eu também queria fazer um chamado, porque eu quero também, através deste meu relato, incentivar a pessoas que tiveram uma experiência igual, semelhante a esta, porque a gente fica com muito medo de falar sobre isso, entendeu? Porque você é considerado, as pessoas te rejeitam, as pessoas não querem. Por quê? Por medo à morte. Quando, na verdade, aqueles que passamos por isso, perdemos o medo à morte e queremos que as pessoas também sintam essa paz de perder esse medo. Sim. Porque a gente é o único que sabe e que vai morrer. A única certeza. Exatamente. Então, esse é o intuito. Agora, encerrando este primeiro episódio do relato da experiência de EQM da Solange, eu quero dizer que ele é feito com a intenção de incentivar a todos aqueles que passaram por situações ou experiências semelhantes e que não têm coragem de falar. Pode confiar na gente. E nos conte a sua experiência, nos envie um e-mail relatando com detalhes a sua história. O e-mail do canal você encontra na descrição do vídeo, que é solangevarim.sol@gmail.com.